Eu sou o professor Joel Goldenfund e esse é o último de uma série de 2 vídeos sobre regionalização de variáveis hidrológicas. Da mesma forma que no vídeo anterior, nós vamos utilizar um exemplo de aplicação de um estudo de regionalização de vazões à margem direita do Tocantins como base para exemplificar os procedimentos adotados. No vídeo anterior, nós vimos aspectos gerais, caracterização da região, reconhecimento de campo, seleção e análise de dados pluviométricos e fluviométricos, estimativa dos parâmetros fisiográficos, ou seja, nós vimos os dados necessários, o arranjo dos dados para fazer o estudo. Neste vídeo, nós vamos ver a parte de regionalização propriamente dita, das vazões médias, máximas e mínimas, da curva de permanência, curvas de regularização, de mapeamento de variáveis hidrológicas. Vamos começar com a regionalização de vazões médias. A vazão média anual é a razão entre o volume total acumulado de escoamento, o volume total que chegou na seção de interesse, dividido pelo tempo de um ano. Ou seja, é uma medida da disponibilidade hídrica existente na bacia hidrográfica para aquele ano. A nossa variável de interesse é a vazão média de longo período. É a média das médias anuais. Em linguagem estatística, é o valor esperado das vazões médias de um ponto da rede hidrográfica. Ou seja, nós tivemos 50 anos de dados, nós temos 50 anos com valores de vazão média do ano 1, do ano 2, do ano 3, assim por diante. Essa vazão média é o volume que chegou dividido pelo tempo. Se nós tivermos 50 valores, vamos fazer a média dessas vazões médias. A média dessas vazões médias é a vazão média de um período. Então, ela nos dá uma ideia da disponibilidade hídrica da bacia contribuinte. E ela também é a maior vazão possível de ser regularizada através de uma barragem. Ela é estimada, então, como a gente já disse, pela média das vazões médias anuais de todos os anos do período de análise. Como é que a gente faz, então, tendo esses dados? Temos o número de anos, temos todos os valores, e nós vamos, então, fazer uma regressão da vazão média para cada um desses postos. Nós temos, no caso desse estudo, 22 postos pluviométricos selecionados, o ano hidrológico indo de setembro a agosto. Dessa maneira, fazendo o ano hidrológico iniciar em setembro e terminar em agosto, nós pegamos todo o momento de crescimento e decréscimo da curva. A equação de regressão da vazão média de longo período, com essa forma que a gente coloca aqui, não é? Ou seja, a vazão média ela é dada pelo produto das todas as variáveis explicativas elevadas a um determinado coeficiente, sendo que os valores de A, B, C, D, E, F, G, H e I são ajustados. A vazão média adimensional se refere ao valor da vazão associada a um determinado período de retorno, dividido pela vazão média de longo período. E nós vamos determinar curvas adimensionais dessa vazão média adimensional e vamos utilizar a probabilidade empírica a partir da metodologia de Gumbel para fazer o ajuste. Então, aqui está o resultado, né, das vazões médias regionalizadas. O que está acontecendo? Nós temos vários valores aqui. Para cada uma dessas 22 estações, tem uma curva. No caso, aqui nós estamos utilizando um papel de Gumbel, então vira uma reta. Então, nós temos várias retas aqui representadas. A partir do comportamento dessas retas, a gente pode definir as nossas regiões homogêneas. Nesse caso aqui, as regiões homogêneas em azul representam a região 1 e as curvas em vermelho representam a região 2. Então, as estações que estão representadas em azul vão representar a região 1, as estações representadas em vermelho são a região 2. Como é que a gente faz isso? Pela tendência das curvas adimensionais, ou seja, comparando a declividade das retas ajustadas
e, claro, a qualidade das regressões dessas vazões médias de longo período. Isso tudo a gente vai ter que comparar com as regiões climáticas. Temos a declividade das vazões das gretas de probabilidade e comparar com as regiões climáticas. Comparar com o mapa de declividades. Comparar com os ambientes geológicos. Comparar com solos. E, finalmente, então, montar as regiões homogêneas. Aqui vocês estão vendo que a região 1 representa a cabeceira e a região 2 o curso médio e inferior dos rios. Temos também uma região aqui marcada, achurada aqui, que é a região do Jalapão. Essa região é uma região sem dados, onde nós não poderemos, então, incluir na análise. Como nós não temos dados, já comentei isso na análise de dados, nós não poderemos utilizá-la e nós vamos dizer, bom, para a região do Jalapão, nós não vamos fazer a correlação. Muito bem, então nós estabelecemos duas regiões, a região 1, que é da cabeceira dos rios, e a região 2, que é a do curso médio e inferior dos rios. Para ambas, nós fizemos dois tipos ou três tipos de ajuste para a determinação da vazão média de longo período. A vazão média de longo período foi estimada, num primeiro momento, utilizando as variáveis de área e de precipitação. Para esse aqui, neste caso aqui, para a região 1, nós obtivemos um R2 de praticamente 0,98. Ou então, apenas com a área, e nós obtivemos aí um R2 de 0,92. Um valor até aceitável, daria para trabalhar com uma ou com outra. Provavelmente trabalharíamos aqui com área e precipitação. A terceira alternativa, que foi feita com a região 1, utilizando somente a área de uma forma linear, ou seja, o coeficiente A igual a 1, deu um R2 bem menor, e a gente, em princípio, não utilizaria. A utilização da área, diretamente com a área, é uma prática bastante utilizada quando não há estudos de regionalização, mas ela tem alguns problemas que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Bom, além disso, nós temos as curvas adimensionais. Então, aqui está o ajuste que foi feito para a curva adimensional, para aquelas equações que vocês viam, as retas, né, no Gumbel, com um R2 bastante bom, 0,94. Bom, como é que eu faço, então, para determinar a vazão média associada a um determinado período de retorno que está aqui? Como é que eu faço? Bom, eu vou utilizar as equações que estão lá em cima. Então, no primeiro momento, eu quero determinar qual é a vazão média de longo período, que é a média das médias. Eu vou usar uma das três equações ali de cima. Nesse caso, provavelmente a primeira equação. A vazão adimensionalizada, que está em função do período de retorno, eu tiro daqui. Então, aqui eu tenho uma vazão adimensionalizada, que foi tirada dessa equação daqui. Essa vazão adimensionalizada está associada ao período de retorno. Ao multiplicar pela vazão média de longo período, eu tenho um valor de vazão média, de estimativa de vazão média associada a um período de retorno. Isso vale para a região 1 e vale para a região 2. Na região 2, os nossos R2 já foram mais parecidos. Vocês podem ver aqui que quando a gente utilizou área e precipitação ficou em torno de 0,99, e quando utilizou apenas área, ficou em torno de 0,98. Um pouquinho mais baixo quando utilizou a área como uma função linear. E quais são as limitações na aplicação dessa metodologia? Bom, a primeira limitação é quanto ao tamanho da bacia. Se vocês lembram bem, nós tínhamos apenas 5 postos com áreas menores do que 1.000 km². Então, em princípio, a aplicação a bacias pequenas é bastante questionável. Outra questão é que as séries são pequenas. Se a série é pequena, elas podem não estar estimando a verdadeira vazão média de longo período, porque se pegar apenas 5 anos, 6 anos, o que está acontecendo? Nós estamos pegando um período muito curto e qualquer variabilidade nesse período vai ter uma influência grande. E, finalmente, como eu coloquei antes, a vazão média como função linear da área, ou seja, com área elevada a expoente 1, essa estimativa apresenta uma incerteza grande, embora os coeficientes de correlação
sejam bons, né? 0,92, se não me engano, no segundo caso. Essas equações são muito práticas, elas fornecem ideia bastante expedita, mas elas têm que ser utilizadas com muito cuidado. Bom, agora vamos ver a parte de regionalização de vazões máximas. A vazão máxima anual é a vazão de pico dos hidrogramas de cheia. É o maior valor da vazão diária de 365 dias do ano hidrológico em questão. A vazão média de cheia é a média das máximas diárias. Ou seja, se nós tivéssemos 50 anos de dados, teríamos 50 valores de vazão máxima anual, a média desses 50 seria, então, a vazão média de cheia. É a média das máximas anuais. Assim como a vazão média de longo período se representava a média das médias, a vazão média de cheia é a média das máximas. A vazão média de cheia é a média das máximas. Então, utilizando 17 poços, por que não os 22? Porque lembrem que aqui 5 poços não tinham bom comportamento para vazões máximas. O ano hidrológico de setembro a agosto. A equação de regressão média semelhante ao que a gente fez outra vez. O procedimento é semelhante e a gente traça então as curvas adimensionais e procura, a partir das curvas adimensionais e das características de localização, solo, geologia, etc., definir as regiões homogêneas. E o que nós obtivemos foi isso aqui. Em princípio, 4 regiões. Uma região em vermelho, que seria a região 1, uma em azul, que seria a região 2, uma em amarelo, que seria a região 3, uma em verde, que seria a região 4. Como já comentamos, a definição dessas regiões foi a partir das tendências das curvas adimensionais, comparando a declividade das retas ajustadas às curvas adimensionais com as demais características fisiográficas, né? Geologia, posição, uso do solo, etc. E, claro, sempre levando em conta a qualidade das regressões. Em resumo, seria uma coisa mais ou menos assim, uma região mais ao norte, uma região mais ao sul, 2 regiões no meio, área sem dados, que é o Jalapão. Tem um problema aqui, tem um problema grave. As regiões ficaram com muito poucos poços. Tem região aqui com 3 poços, outra com 4 poços, outra com 3, outra com 4. O número de graus de liberdade é muito pequeno. Então, na realidade, as curvas, claro, vão dar um bom ajuste, porque só com 3 poços, para ajustar uma reta, vai ficar bastante bem. Só que não é significativo. Então, nós optamos por um arranjo diferente para a regionalização de vazões máximas. Esse arranjo diferente é uma região homogênea única. Continuamos com o Jalapão sem ter nenhum tipo de definição em função da falta de dados na região. Não tem regionalização aqui no Jalapão. Tudo bem. Mas, de resto, é uma região única, onde todos os poços obedecem à mesma equação. E como ficaram, então, as curvas, como ficaram as equações para essa região única? Da mesma forma que nós fizemos para vazões médias, nós temos 3 modelos aqui. Nós temos um primeiro modelo utilizando a vazão máxima em função de área e coeficiente de compacidade, então uma estimativa da vazão máxima de cheia, média de cheia, vazão média de cheia, que é a média das máximas, 0,95 de R2. Nós temos a vazão máxima em função apenas da área, então 0,94, bastante próximo, e a vazão máxima em função da área sob uma forma linear que dá 0,91. E também a curva dimensional. A forma de aplicação é a mesma. Nós estimamos a vazão adimensional a partir da equação da curva dimensional de probabilidades. Temos uma vazão adimensional associada a um período de retorno. Nós estimamos a vazão média de cheia,
que é a média das máximas, a partir de uma dessas três equações ali acima, e com isso obtemos uma estimativa da vazão máxima associada a um determinado período de retorno. Temos as limitações, né? Uma das limitações importantes das vazões máximas é a questão da extrapolação do ramo superior das curvas-chave. Se o que acontece, o que a gente viu nesse local, o que acontecia, for verdade, ou seja, a extrapolação é de baixa qualidade, isso limita a pressão da regionalização. Então, nós temos que tomar cuidado em que ponto da curva que nós estamos. E, de novo, não se aplica em princípio a bacias pequenas, porque nós não temos postos menores que 1.000 km², temos apenas 5 postos que não foram, inclusive, incluídos nessa parte de vazões máximas. Outra limitação é a dispersão dos pontos adimensionais, principalmente para os retornos acima de 10 anos. E uma grande incerteza que a gente tem para áreas abaixo de 2.000 km². Essas equações, elas fornecem uma ideia rápida do valor de vazão específica, mas devem ser utilizadas com muito cuidado. Bom, e para a regionalização de vazões mínimas? A vazão mínima é associada à duração. Porque quando a gente pensa em vazão mínima, o que nos importa é a disponibilidade hídrica. Então, quando a gente pensa em um dia, quando a gente pensa em 10 dias, quando a gente pensa em 7 dias, então o que acontece? A vazão mínima com determinada duração é o mínimo valor que atinge a média de uma sequência de devasões diárias no ano hidrológico. Ou seja, se nós pegarmos a vazão mínima de 7 dias, nós vamos pegar num ano hidrológico, nós vamos começar do dia 1 ao dia 7, do dia 2 ao dia 8, do dia 3 ao dia 9 e assim por diante. Teremos sequências de 7 dias e vamos encontrar nesses 7 dias, fazemos a média delas, ou seja, somamos os valores e dividimos por 7, o menor valor vai ser a vazão mínima de 7 dias daquele ano. Certo? 7 dias consecutivos quaisquer. Isso vai nos dar uma ideia do comportamento da contribuição dos aquíferos ao escoamento em períodos climáticos secos. Então, essa vazão mínima, nós vamos fazer a média dela. Se nós tivermos, de novo, 50 anos de dados, vamos ter 50 anos de valores de vazão mínima de 7 dias, por exemplo, e vou fazer a média delas e vou fazer a vazão mínima média de longo período de duração D, ou no caso de 7 dias, a vazão mínima média de longo período de duração de 7 dias. Que é, em linguagem estatística, a média é o valor esperado das vazões mínimas. Então, se eu tenho 50 anos, faço a média, esse é o valor que eu espero. Há uma vazão mínima média de longo período para cada duração. Então, se eu fizer para um dia, eu vou ter um valor, para 7 dias eu vou ter outro valor, para 30 dias eu vou ter outro valor, que vai ser sempre estimado para cada uma dessas durações, utilizando todos os anos que eu tenho de análise. Para fazer a regressão, nós utilizamos a análise dos 17 postos pluviométricos da Agência Nacional de Águas. E levamos em conta a sazonalidade. Para fazer o mínimo anual, consideramos o ano hidrológico para vazões mínimas. Então, se a gente está com vazões mínimas, nós temos que pegar um período que não quebre ao meio o período seco. Então, nós não vamos fazer como a gente fez da outra vez, que a gente pegava de setembro a agosto. Não, agora nós vamos pegar de maio a outubro, que é apenas o período de vazões mínimas. Já o período úmido vai de novembro a abril. Então, nós vamos ter uma vazão mínima, né, que é a mínima anual, e uma vazão mínima de período úmido. Porque se no período úmido nós vamos fazer algum tipo de exploração, por exemplo, agrícola, nós temos que saber qual é a vazão mínima na época que tem água. Que tem água mais disponível, também tem mínima. E aí a gente vai ter que fazer o planejamento. A parte de regressão é semelhante ao procedimento que a gente tinha antes. Tá? Nós vamos ter uma vazão média adimensional e nós vamos ter a vazão mínima, né, de longo período, de determinada duração. A duração vai ter que entrar sempre nas equações.
Feito isso, nós temos um conjunto de curvas adimensionais para o período anual, que envolve, na realidade, o período seco, né? Mas vai ser a mínima das mínimas, e uma vazão mínima para período úmido. Vazão mínima para período úmido e vazão mínima para período anual. Aí nós temos duas regiões que são espelhadas em seguida nos mapas. E aqui nós temos uma região em azul, que é a região de cabeceiras e curso médio, e uma região em vermelho, que é o curso inferior dos rios. Mais uma vez, o Jalapão é uma região sem dados, que não vai entrar na nossa análise. Bom, agora nós temos duas famílias. Uma família de período seco e uma família de período úmido. Então, nós vamos fazer aqui a região 1, período anual seco. A região 1, período úmido. A região 2, período anual seco. A região 2, período úmido. Comportamento é semelhante. Aqui nós vamos utilizar a vazão mínima em função da duração e da área, a vazão mínima em função da duração, da área e da declividade, a vazão mínima em função apenas da área, e os coeficientes de correlação são bastante semelhantes. A curva dimensional, de maneira semelhante ao que a gente fazia antes, curva dimensional. Isso para a região 1, período anual seco, e de novo para a região 1, período úmido, né, com as devidas equações ajustadas. E depois, novamente, para a região 2, período anual ou seco, o ajuste já não é, R2 já não é tão bom, e na realidade, na região 2, nós fizemos apenas com área e duração. E a região 2, período úmido. Mais uma vez, como é que a gente faz? Primeiro momento, a gente calcula, a partir dessas equações, a vazão mínima média para aquela duração, utilizando se é de período anual, no caso período seco, ou se é de período úmido, utilizando a vazão para encontrar o Q mínimo. E para encontrar a vazão adimensional, nós utilizamos as vazões adimensionais associadas ao devido período de retorno, multiplicando uma pela outra, a gente obtém, então, o valor desejado de estimativa de vazão mínimo com determinada duração e determinado período de retorno. Limitações não se aplica, em princípio, a bacias pequenas, pelo mesmo motivo de sempre que nós não temos poços, temos um número muito pequeno de poços pluviométricos com áreas menores do que 1.000 km², um número muito pequeno. A maior parte tem mais do que 1.000 km². E a regionalização da vazão, ou melhor, a regionalização de curvas de permanência. Não estamos mais regionalizando uma variável, mas sim uma função, uma curva de permanência. Relembrando, o que é a curva de permanência? É aquela curva que relaciona a magnitude de vazão à percentagem do tempo que ela foi igualada ou superada, também chamada de curva de duração, e espelha a disponibilidade hídrica de uma bacia hidrográfica. Bom, qual o modelo que nós vamos usar? Nós vamos usar uma função matemática, vai interpolar 2 ou mais pontos da curva de permanência, então nós vamos amarrar essa função a valores de permanência de interesse. No nosso caso, nós vamos usar um modelo interpolativo exponencial e as vazões de permanência notáveis, pelos quais ela vai passar, é a Q50 e a Q90. E a equação é da seguinte maneira. A vazão com determinada taxa de permanência é dada por essa função, onde alfa e beta são calculadas em cima dos valores da Q50 e da Q90. Q50 é aquela vazão que é igualada ou superada 50% do tempo, Q90 é aquela vazão que é igualada ou superada 90% do tempo.
De novo, fazemos a regressão, nesse caso utilizamos todos os 22 poços. A sazonalidade nos fez pegar 3 períodos de análise, o anual, que é o ano hidrológico, para vazões mínimas, o período úmido e o período seco. A equação de regressão, semelhante ao que a gente tinha antes, tá? E essa equação vai ser feita para P50 e para P90, ou seja, para Q50, aquela que é igualada e superada 50% do tempo, e Q90. E aí a curva de permanência adimensional. E, na verdade, nós só usamos anos que não tinham mais do que 15 falhas em um mesmo mês, ou mais do que 10 falhas no período de estiagem. Isso, no caso, período úmido e período seco. E aqui ficamos com 3 regiões. Uma região de cabeceiras, uma região de curso médio e uma região de curso inferior. De novo, o jalapão está fora. Ele estava aqui em azul, mas ele está fora, ele está achurado porque não tem dados. E aqui o conjunto de equações. É um conjunto de equações um pouco maior do que antes, porque nós temos, por exemplo, a região 1, nós temos para o período anual, nós temos para o período seco e nós temos para o período úmido. Isso se repete para a região 2 e para a região 3. Então, nós temos, pegando a região 1, período anual, uma equação para Q50, com 0,84, e uma equação para Q90. Para período seco, uma equação para Q50 e uma equação para Q90. Para período úmido, uma equação para Q50 e aqui no caso, 2 equações para Q90, uma em função do perímetro e outra em função da área. Isso feito para todas elas, nós temos as estimativas dos valores de alfa e de beta. E nós calculamos a vazão fazendo a relação exponencial, né, de E alfa P mais beta. Em princípio, não se aplica a bacias pequenas. A maioria dos poços pluviométricos apresenta extrapolação nos âmbitos superiores de baixa qualidade e alguns poços, principalmente relacionados com as pequenas centrais hidrelétricas, apresentaram problemas e uma recomendação, então, de revisão dos dados, renaturalização de vazões e outras. Também foi efetuada a regionalização de curvas de regularização. Uma curva de regularização é utilizada para determinar qual o volume necessário para ser armazenado num ponto para garantir uma determinada vazão. Então, eu tenho que garantir uma determinada vazão, num determinado momento, e eu sei que ela varia ao longo do tempo. Tem períodos em que a vazão é maior e períodos que a vazão é menor que essa. Se a gente fizer uma regularização, ou seja, criar um reservatório, armazenando os excessos para utilizar na época de escassez, nós temos que determinar, então, qual é o volume necessário a ser armazenado. Tem todo um estudo que a gente viu nos casos de regularização. Mas e quando a gente não tem dados? Quando a gente não tem dados, a gente faz uma regionalização de curvas de regularização. Quando se trabalha com demandas fixas no tempo, ele liga os volumes de reservação a vazões fixas de demanda, que podem ser adimensionalizadas para a vazão média de longo período. Então, a equação é o volume do reservatório é igual a alfa multiplicado por essa vazão de regularização, elevado a beta. E esses valores são adimensionalizados pela vazão média de longo período. Aqui, então, como é que a gente faz? Primeiro, a curva de regularização, utilizando os poços com mais de 5 anos de dados. Nós trabalhamos, existe uma dispersão muito grande, acima de 70% do volume anual, então nós vamos trabalhar só até 70% do volume anual, esse volume é vazão média, de longo período, né, vezes o ano, e utilizando os 17 poços pluviométricos da ANA, não usamos aqueles 5 poços estaduais. 2 regiões,
sendo uma região de curso superior e médio, região azul, e uma região de curso inferior, que é a região vermelha, e mais uma vez o Jalapão, sem dados. Como é que a gente aplica isso? Nós temos uma equação para cada região, né? O volume regularizado para a região 1 está dado por essa equação daqui, e o volume regularizado para a região 2 por essa vazão daqui. Então, a primeira coisa, identifica a região, utiliza aquela equação que nós fizemos logo no primeiro momento para calcular a vazão média de longo período. Verifica se a demanda está entre 10% e 70% da vazão média de longo período, porque isso, por causa da dispersão, ela não vale para valores maiores de 70%, e ela não é utilizada também para vazões muito pequenas. A vazão de regularização adimensional vai ser dada estimando a vazão de demanda dividida pela vazão média de longo período, e o volume real, em hectômetros cúbicos, é dado, então, por essa equação daqui, onde esse valor daqui é calculado como um fator de correção de unidades. Novamente, as limitações não se aplicam a pequenas bacias, não estamos considerando efeito de evaporação no balanço de volume, que não é fácil de identificar, e a demanda foi considerada constante em função do tempo. E, por fim, foi feito o mapeamento de variáveis hidrológicas. Nesse mapeamento foram feitas isolinhas para as vazões médias de longo período, para as vazões médias de cheia, para as vazões mínimas médias de 7 dias, período anual e seco, para as vazões mínimas médias de 7 dias, período úmido, para as vazões específicas de permanência de 90%, para as vazões específicas de permanência de 90% período seco, para as vazões específicas de permanência de 90% período úmido, e com isso a gente encerra essa informação sobre regionalização de variáveis hidrológicas.